A cidade estava quente, suja e veloz. Ninguém parecia caminhar. Todos eram arrastados. Raskolnikov, com o rosto febril e as mãos nos bolsos vazios, fugia da única pessoa que poderia alcançá-lo, ele mesmo. O barulho das carroças, o cheiro de suor e álcool, a pressa dos outros serviam de casaco para sua covardia. Ele não queria estar sozinho, porque no silêncio a própria voz lhe parecia um tribunal. E tribunais costumam cobrar aquilo que promessas vagas e autoindulgências tentam absorver. Você tem medo de viver sozinho? Eu não falo da ausência de gente, mas da presença de si. Medo de fechar a porta do quarto, silenciar a música e perceber que toda a sua vida foi apenas uma coreografia para que o mundo o desejasse. E ainda assim, o mundo nunca o desejou de verdade. Medo de encarar pilhas de intenções que não viraram atos, o grande aglomerado de desculpas que você chama de temperamento e personalidade forte, a obsessão de ser interpretado corretamente por pessoas para as quais você seria invisível se não estivesse sempre pedindo para ser visto. Eu estou falando aqui de um grande fenômeno que está cada vez mais degradando o autoconhecimento humano. Eu estou falando de pessoas que não conseguem fazer nada, absolutamente nada, sem estar escutando uma música, sem estar escutando um episódio, sem estar assistindo a um programa, sem estar fugindo do tédio, ou melhor, fugindo de si mesmo. Raskolnikov quis ser extraordinário, alguém acima da lei moral, alguém que faria o mal em nome de um bem maior. O extraordinário dele era só orgulho com roupas intelectuais. O resultado foi um isolamento sem glória. Quando a máscara caiu, restou a poeira da rua e um coração que já não sabia bater sem ruído alheio. É assim com você quando recusa a solidão necessária do caráter. Você monta discurso sobre propósito, mas troca sua missão por um punhado de aprovação. Vive do empréstimo emocional, anestesiado pela companhia dos iguais, e foge desesperado do silêncio, porque nele Deus fala, e quando Deus fala, o teatro termina. E muitas pessoas acreditam e depositam a esperança que Deus só fala quando uma pessoa aleatória chega a elas e fala que há uma profecia sobre suas vidas. Meu amigo, quando você termina a sua tarde de trabalho, de estudo, seu dia, sua rotina, e você se encontra deitado numa cama, exaurido, e passa a perceber que aquele dia foi mais um dia em que você depositou horas e horas de trabalho, se alimentou, tomou banho, vestiu uma roupa, mas não viveu absolutamente nada. E você conclui a partir disso que, apesar de você ter tido um dia de trabalho produtivo, você deixou de ser humano. É neste momento que Deus fala com você. É nesse momento que Deus mostra que você possui uma alma, que você transcende o material, que você possui uma profundidade, que você é mais do que um mero escravo do estudo ou das relações profissionais. É quando você está em uma roda barulhenta, rindo no tempo certo, fazendo piadas, mas por dentro sua energia social está exausta. Você está exausto de ser o que você não é, você está exausto de concordar com o que você não concorda, você está exausto de fazer coisas que você não gosta, e você passa a cada vez mais entender isso e viver sobre essa escravidão de ser o que os outros querem que você seja. É nesse momento que Deus está falando. É desse momento que Deus está agindo. É quando você perde algo ou perde alguém e a dor é muito áspera. E você tenta explicar a Deus porque aquilo era injusto. E você lista suas virtudes, suas intenções, seus esforços. E aí no meio da sua defesa, altiva e orgulhosa, você questiona: mas essa era minha vontade. Qual era a vontade de Deus? Meu jovem, Deus fala com você quando você alcança o que queria
salário, status, reconhecimento, relacionamento, mas no momento em que você deita a cabeça no travesseiro, vem o silêncio, e o silêncio traz essa voz. Conquistou o mundo, mas isso adianta em quê? Não há culpa, apenas o choque frio da inutilidade do troféu. Porque afinal, como diz Doc Hudson, um dos maiores carros de corrida de todos os tempos, é só uma taça vazia. E realmente, Doc, é só uma taça vazia. Doc Hudson, o Hudson Hornet, o personagem do filme Carros, tricampeão das corridas, idolatrado, imbatível. Após o acidente, quando voltou, ninguém esperava por ele. O mundo havia seguido em frente. Os aplausos que antes o cercavam se tornaram silêncio, e o silêncio ecoavam a pergunta que ele não queria ouvir. E agora que não há público, quem é você? Ele tinha conquistado o mundo da velocidade, mas quando perdeu o pódio, percebeu que não havia construído nada que permanecesse quando o barulho cessasse. E o que restou não foi a glória, foi o vazio. O vazio de perceber que toda identidade estava apoiada no aplauso e que sem plateia não havia sentido. Então, ele se esconde em um vilarejo de Radiator Springs, não porque fosse fraco, mas porque estava quebrado por dentro. Estava saturado de ter vivido para provar algo a si mesmo ou a todos e não ter sobrado nada para o seu próprio vínculo. E é aí que Deus age, mostrando ao homem que se não tiver uma nutrição espiritual, essa pessoa está perdida, degenerada e isolada. E pasmem, o que redime Doc Hudson não é correr de novo e voltar a ser campeão. O que redime Doc é aprender a servir, a ensinar, a investir em alguém para que essa pessoa não passasse pelos seus mesmos erros. É o momento em que ele desiste de ser admirado para voltar a ser inteiro. E é exatamente aqui o ponto central desse projeto. São pessoas transformando outras pessoas. Entretanto, há uma inversão no nosso tempo. Aqueles que deveriam sustentar os fracos suplicam por colo entre os fracos. Os que nasceram com o dom de servir aos outros com suas capacidades intelectuais e espirituais acabam mendigando a necessidade de ser compreendidos por essas pessoas. Pessoas que possuem um potencial brilhante de estudar, e estudar mesmo, de possuir uma vida literária, de possuir uma vida intelectual, de possuir uma vida espiritual, de servir a Deus e de transformar outras pessoas com seus dons de evangelização, de pregação, ou de qualquer virtude eterna, preferem chamar de empatia o medo de desagradar as pessoas. Chamar de humildade o pânico de parecer convicto. Chamar de prudência ser omisso. E enquanto isso, os perdidos seguem perdidos, porque aqueles que poderiam ser farol decidiram baixar em densidade para não ferir os olhos que estão acostumados com a sombra, que estão acostumados com a escuridão. Gente madura. E digo madura até mesmo no sentido moral. Não gasta a vida buscando uma firme convicção de sua existência. Porque a maturidade ou a possibilidade de ser maduro vai de contramão a toda superficialidade viciosa que existe em nosso país. Meus amigos, vejam que falar de maturidade hoje, e principalmente maturidade nos relacionamentos, é nada mais que utopia.
Hoje o que chamamos de amizade muitas vezes não passa de um pacto de preservação mútua do ego. Então não são laços firmados na busca da verdade, mas na manutenção de um conforto de maneira narcisista que seja recíproco. É um tipo de amizade que não suporta a luz, porque a luz expõe. E eu sou bem claro. Quantas vezes você já deixou de falar a verdade para um colega seu, para uma pessoa próxima que está ao seu redor, no âmbito espiritual, no âmbito moral, no âmbito cultural, alguma decisão que ela ia tomar que iria degradá-la, mas você, com medo de confrontá-la e de ofendê-la, porque ela sustenta uma cultura que não pode ser ferida, se omitiu, deixou de ajudar o seu amigo, a sua amiga, e hoje ela pode até mesmo andar a passos mais largos ao inferno, porque você deixou de falar. Hoje nós vivemos todos em uma grande bolha, em uma bolha em que, se você porventura ousar furá-la, as pessoas elas já causam um grande caos na sua vida. Então, por causa desses fatores, nós não podemos concluir nunca que os relacionamentos existentes em nossas vidas são relacionamentos que podem ter qualquer tipo de nomenclatura, menos a nomenclatura de amizade. Porque vocês veem os últimos episódios em que eu defino a amizade, assim como outros personagens históricos e atemporais definem, idem vele, idem noli, amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Quantas pessoas que estão em sua volta amam as coisas que você ama e quantas coisas são rejeitadas por essas mesmas pessoas de uma maneira similar às que você rejeita. É por isso que tantas conversas são vazias, porque o que habita nas amizades de hoje não é compromisso ou coragem. O que habita não é a necessidade de ver o outro evoluir e desenvolver e seguir a verdade, custe o que custar. O que habita nessas amizades é cumplicidade, é subserviência. É somente uma camada emocional que você constrói e projeta na outra pessoa e que instintivamente você quer que ela também construa e projete em você. Então você tem uma relação de pessoas que cada vez mais não aceitam, admitam a possibilidade de estarem erradas, de terem que mudar seus posicionamentos, sua forma de viver, sua forma de agir e falar, porque dentro delas há um ego extremamente inflado, extremamente sensível. E se houver alguma provocação a este ego, o caos estará estabelecido. E por trás de cada não posso magoá-lo, não posso mostrar que ele está errado, não posso confrontar essa forma de vida que ele possui, o que existe não é amor, mas medo. Medo de perder a aprovação, medo de romper o pertencimento, medo de se tornar sozinho, solitário. E nós costumeiramente crescemos e chamamos isso de empatia, mas isso é nada mais que covardia. E pior, uma covardia mercenária, porque em troca de sua condenação ao inferno, em troca de sua ignorância eterna, em troca de sua vida viciosa, eu aspiro à tua aprovação.
E vivemos e vivemos e vivemos e vivemos assim, sem que haja qualquer mudança. Essa cultura contamina as amizades e é a maior estruturação das amizades existentes na população brasileira. Não se engane, a maioria dos adultos possuem as mesmas formas de relacionamento. A maioria dos casais já consolidados, que já possuem um casamento definido, que já possuem a constituição de uma família, neles habita o mesmo tipo de relacionamento. Porque no Brasil, você pode até, judicialmente falando, possuir uma grande presença, um grande número de adultos, estatisticamente falando. Entretanto, o que você possui na estrutura social brasileira é nada mais, nada menos que adolescentes eternos. Adolescentes que não sabem lidar com o não sabem admitir os seus erros, não sabem buscar mudar a sua vida, não sabem questionar acerca de si mesmo. Porque é característico do adolescente a busca pela aprovação, a busca pelo afeto, o vício pelas coisas que gerarão prazer imediato a eles. Entretanto, adultos, pessoas maduras, pessoas sérias, pessoas que já deveriam estar sendo mais consolidadas, são pessoas que trazem para si aqueles que ou já são virtuosos, ou já são cristãos, ou já são estudiosos, ou querem se tornar. E aqueles que não atendem por essa série de características, os adultos, as pessoas sérias, tendem a se afastar. Você é assim? Você é assim? Você está disposto a modificar a sua vida e os seus relacionamentos com base nas pessoas que ou querem fazer a coisa certa ou querem viver o dever do ser humano, que é servir a Deus e glorificá-lo para sempre? Ou você nem sequer se importa com isso? E para você, as mesmas pessoas que são sanguinárias, adúlteras, viciadas, criminosas, diante dos homens e diante de Deus, possuem o mesmo peso e a mesma proximidade que aquelas que podem ser agentes transformadoras em suas vidas. Como é que você lida diante disso? Quem é que está te cercando? E qual é o peso que você está tendo ao influenciar essas pessoas? Você conduz cristãos para a destruição espiritual e moral deles? Ou você conduz pessoas que estão destruídas, que estão degradadas, que estão sozinhas, que estão aflitas, que estão vazias ao cristianismo, em sua essência? E então surge a pergunta que ninguém gosta de encarar. Mas e se todos ao seu redor escolherem a mediocridade? Se eles preferirem uma vida superficial, uma vida que vão passar até os 25 anos com muitas festas, muitas músicas sem sentido, muitas conversas vazias, muita mediocridade, muita prostituição, muita pornofonia, muita inveja, muito ciúme, muita vaidade, muito orgulho, ao invés de construir algo durante esse período. E digo mais, existem pessoas que sustentam isso até os 40, até os 50, até os 60 anos, porque, como já foi dito, o Brasil possui inúmeros adolescentes eternos, inúmeras crianças mimadas com mais de 12 anos, com mais de 18 anos. O que mais existe no
espaço social brasileiro são pessoas aprisionadas na quarta camada da personalidade humana e em todos os seus vícios. E se ao seu lado só houver essa degeneração, como deve haver, você vai ceder para essas pessoas por compaixão, entre aspas, a elas? Por medo? Por covardia? Ou você vai resistir a essas pessoas por fidelidade a Deus? Porque se você se cala, você está dizendo a Deus que o que mais importa é você ser aceito em um meio de grupinhos de pessoas que não sabem de nada sobre a vida delas, mas acham que sabem. Você abandona a oportunidade de salvar essas pessoas e se torna frágil. Se torna um caladinho, quietinho, que vai obedecer ao grupo. E um dia que você quiser desobedecer ao grupo, você estará sendo colocado para fora. Mas veja, se você não se calar e se for o caso de até mesmo você confrontar, as pessoas te verão como soberbo, arrogante, altivo, pedante. Mas talvez, e muito provavelmente, você vai ser o único lúcido naquele grupo, naquela sala. E aí surge o dilema. Você será o escravo deles? Ou você agirá como um professor? Ou você agirá como um testemunha? Aquele que tenta arrancá-los da mediocridade que o grupo vive. Aquele que vive com integridade. E nessa cruz ele morre sozinho. Rejeitado por um dos discípulos que mais o acompanhou. Ridicularizado. Foi imputado nele um crime que jamais havia sido cometido. Afrontado, sofrendo uma das maiores dores já testemunhadas na história da humanidade, a maior dor, sem sombra de dúvidas, porque nele foi imputado todos os pecados de seu povo. E ainda assim, é nessa cruz que Jesus dá o seu maior testemunho. É na cruz que sozinho ele salva uma multidão. É nessa cruz que logo após o próprio povo que o ridicularizava, que o ironizava, dizia: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. A cruz, ela é o maior exemplo que amor é algo totalmente diferente de aceitação, de passividade. A cruz, ela é o amor que se recusa a ser cúmplice, que se recusa a aceitar o ego inflado das outras pessoas. E até isso querem degenerar no cenário brasileiro. Até isso querem amenizar. O impacto do Evangelho de Jesus Cristo, principalmente em sua morte e o triunfo dele sobre a morte, muitas vezes é ignorado, amenizado e colocam Jesus Cristo somente como um Senhor salvador de doenças e de crises emocionais. Porque isso é muito mais fácil do que dizer que Jesus Cristo, através de seu sacrifício, exige uma coisa do indivíduo: renúncia. Porque renunciar por amor de Cristo dói muito. E a prova viva é que dói muito, que você até hoje, muito provavelmente, assim não o fez. Então, quando todos ao seu redor escolhem a mediocridade, a pergunta não é se você terá coragem de corrigi-los. A pergunta é se você terá coragem de não imitá-los. A pergunta é se você terá consciência de entender que foi chamado para ser fértil entre um solo duro, arenoso,
impróprio para o cultivo. A pergunta central é se você vai entrar pela porta estreita, ainda que a porta estreita não tenha muitas pessoas, não tenha o seu amiguinho. Ainda que o seu pai, que a sua mãe esteja entrando pela porta muito maior, se você ainda terá a convicção no Evangelho de entrar pela porta estreita. Ainda que o seu namoradinho, que a sua namoradinha, que quem quer que seja, esteja entrando pela porta larga, que conduz à perdição, à condenação, você terá a coragem, a seriedade, a maturidade de agir de maneira contrária e devida. Se você quer atravessar esse corredor estreito, aceite a ofensa que a realidade lhe fará, a de não pedir permissão à sua imagem. A porta estreita é estreita justamente porque não permite bagagem, não passa por ela a compulsão de ser compreendido, não passa o vício de parecer amável, não passam os adereços com que você tenta tornar atraente a sua obediência. O primeiro aprendizado da maturidade cristã é que a verdade não exige coletivismo, não exige grupinho, porque o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, morre e morre só. Vence e vence só. A verdade, ela exige carne, renúncia, tempo e, principalmente, ser uma referência enquanto os outros não são. E é para isso que você foi chamado. A sustentar quem afunda, não a ser consolado pela plateia que o aplaude. Você foi separado para dar suporte aos vazios, não para mendigar sentido entre eles. Uma das maiores características das pessoas maduras é que elas requerem pouca necessidade de afeição e de compreensão. Elas não precisam buscar insistentemente a compreensão dos outros, o entendimento dos outros acerca do que elas estão trilhando, do que elas estão fazendo, do que elas buscam, do que elas sonham e projetam. E elas também não buscam com que os outros estejam sempre ao lado delas e sempre aprovando o que elas fazem ou rejeitando. E quando eu digo os outros, eu englobo todos os fatores, até mesmo os pais. A pessoa madura, ela vive em função de Deus. E utiliza essa função e esse dever para pautar toda a sua vida. Agora, no Brasil, isso é irreal. São pouquíssimas as pessoas que possuem essa consciência. Pelo contrário, os adultos de filhos e filhos e filhos vivem em busca de uma grande necessidade de serem compreendidos, serem entendidos e serem aceitos com uma grande afeição. É a crise do adolescente, de que ninguém me entende, ninguém consegue me compreender. Só que o problema é quando esse adolescente de 12, 13, 14 anos se torna um jovem de 18, 19 ou um adulto de 30, 40, 50, 60 anos para cima. O paradoxo é que quando você para de exigir que o mundo o entenda, quando você para de implorar carinho, suas mãos enfim se liberam para servir. Quando abandona a ambição de ser lido corretamente, a sua vida começa a ser legível. Você quer evangelizar bem? Você quer ter uma vida séria no Evangelho de Jesus Cristo? Você quer ter maturidade cristã? Você quer ter uma boa vida espiritual? Faça uma coisa, faça um compromisso consigo mesmo. Eu não estou nem aí para o que os outros vão achar da minha mudança. Eu não estou nem aí para o que eu vou achar acerca de mim mesmo. Eu tenho que descobrir o que Deus quer de mim e viver em função disso. Entrai pela porta estreita. Perceba a grandiosidade disso. Trata-se de uma passagem que calibra o peito, que disciplina o passo, que reeduca o desejo. Você não atravessará enquanto depender de testemunhas, de legendas, de intérpretes. E sim,
quando o porteiro lhe reconhecer e lhe dar permissão a entrar. Eu não vou ser aceito na casa presidencial de qualquer país porque eu conheço o presidente. Mas eu vou ser aceito se o presidente me reconhecer. Da mesma forma, quando nós entramos pela porta estreita, estamos entrando porque já é Deus quem determina os nossos passos, os nossos caminhos e o nosso dever. E já sabemos disso. Mas no fim, o que mede um homem não é se ele foi compreendido, amado ou aplaudido, mas se diante de Deus e de sua própria consciência, ele suportou a solidão necessária para ser fiel. Se você sustenta essa presença, a de si mesmo iluminado, sem maquiagem, então a solidão deixa de ser um deserto e torna-se um parto. Ali no quarto fechado, nascem decisões que não precisam de holofotes, nascem atos que cessam a distância entre intenção e gesto, uma vida que não se curva ao olhar do mercado, mas ao olhar que julga com misericórdia e verdade. Mateus, e se eu tiver que abrir mão daquela amizade minha que eu sei que me degenera e que me destrói? Abra mão. Mas o principal problema das pessoas de hoje é que elas não conseguem ter essa consciência que aquele indivíduo ou aquela indivídua faz mais mal a mim do que bem. Porque se você não sabe nem o que é bom para você, como é que você vai conseguir definir se aquela pessoa te faz bem ou não? Muitos de vocês perdem muito tempo justificando amizades e relacionamentos que são injustificáveis. Vocês passam muito tempo tentando explicar amizades que não possuem explicação. Se você quer um começo concreto, faça um pacto com o silêncio que você tem evitado. Faça um pacto com a própria solitude. Diariamente, sente-se sem telas, sem música, sem qualquer coisa que desvie a sua atenção, a sua mente, o seu espírito. Passe a mudar o seu vocabulário, passe a ler mais, passe a orar mais. E quando você estiver fazendo isso, aquelas pessoas que te ridicularizarem por isso, você as afasta. Aquelas pessoas que admirarem isso, você traga para si. E passe a pregar o evangelho a elas. Passe a transformá-las. Só dessa maneira, meu irmão, que você está, ou melhor, que você estará caminhando de fato, não como um personagem do Crime e Castigo do Dostoiévski. Não um Raskolnikov que busca a solidão, mas se destrói pela própria solidão. Você estará andando como um cristão realmente anda. Raskolnikov encontrou uma mão firme no beco da sua alma. Sônia, a pobre que carregava o evangelho como quem carrega pão. O que salvou aquele homem não foi a explicação que os outros deram de seus atos, mas a coragem de confessá-los, de suportar a vergonha, de aceitar a estrada longa do sofrimento que cura. Ele entrou por uma porta apertada, a porta da verdade, e do lado de lá descobriu que a solidão obediente não é vazio, é gestação. O caráter nasce nesses lugares onde ninguém aplaude, onde os passos ecoam, onde a oração parece não ser ouvida porque está sendo aprofundada e aperfeiçoada. O seu medo de viver sozinho é, em parte, o medo de não ter a quem culpar quando o aplauso cessar. É mais confortável fracassar com companhia do que amadurecer no deserto. Só que é no deserto que se aprende a distinguir voz de ruído, pão de isca e missão de ansiedade. E há uma geração inteira de vocacionados que me escutam e estão assistindo esse episódio que decidiu reduzir a própria luz para não acusar as trevas. Artistas que escondem o talento para não humilhar provocadores. Há aqui cristãos que imploram ser entendidos pela cultura, enquanto a cultura pede faminta
alguém que a entenda e a sustente. A inversão chegou ao absurdo. Os enfermeiros de hoje são os que pedem receita aos doentes. Os bombeiros perguntam ao fogo se podem apagar. Os mestres pedem desculpa por conhecer. Você não entendeu essas comparações que eu coloquei? É porque você, tendo o potencial evangelho de Jesus Cristo em suas mãos, tendo a Bíblia, tendo a fé, tendo igrejas bíblicas e cristocêntricas, você tendo todos os recursos possíveis, prefere abrir mão de todos estes em detrimento de suas amizades, de seus relacionamentos impuros, anticristãos, viciosos e condenáveis diante de Deus. Chegou a hora de reordenar. Você não existe para ser compreendido, você existe para servir. Serviço esse que vai custar ruído, que vai ter resistência, rótulos, que vai custar também aquela solidão grave que acompanha os que caminham na contramão dos fluxos fáceis. Mas é essa solidão que o tornará capaz de acolher quem sofre sem implorar que o sofrimento o aplauda. Você não precisa ser extraordinário, você precisa ser fiel a Deus. E fidelidade quase sempre anda por veredas estreitas, com passos lentos e uma alegria que o mundo não consegue traduzir. A pergunta que fica hoje não é se você tem amigos, se você tem um grande ciclo social. A pergunta é se você está disposto a ficar sem o rótulo da pessoa que possui grandes amigos, muitos amigos, para ser a pessoa que possui grandes amigos. Se a resposta for sim, comece hoje. Comece hoje. Desliga o espetáculo, fecha a porta, entrega a Deus a necessidade de ser entendido, assume o peso de sustentar quem já não aguenta o próprio peso e atravessa. Atravessa a porta estreita. Do outro lado, há menos aplauso, mas a verdade, a paz, a cruz e a ressurreição. O resto é ruído. E ruído é só o barulho da coragem que você ainda não tomou. Quando você for à porta estreita e bater lá, no dia de hoje, a pessoa que está na parte de dentro já entregou a missão a qual você foi destinada aqui na Terra? Ou você ainda caminha sobre uma multidão de ignorantes e serão condenados eternamente?